Olá, meu irmão, minha irmã, salve Maria, mais um sábado, todo ele dedicado a Nossa Senhora, uma alegria para nós vivermos esse sábado, rezarmos no sábado e termos uma mãe cuidadosa, amorosa, dada a nós por Cristo na cruz, escolhida e preparada por Deus para ser a mãe do Salvador e mãe desses filhos, que tanto necessitamos de apoio, de proteção, de companhia na caminhada, de intercessão. Então, louvada seja a nossa mãe, mãe de Deus, mãe da igreja, mãe do povo de Deus, Nossa Senhora. Peçamos o Espírito Santo que venha sobre nós nesse momento, nos ajudando a rezar, nos ajudando a refletir, nos ajudando a compreender, a acolher a palavra de Deus. O Espírito Santo é o canal, o Espírito Santo é a luz, o Espírito Santo é a chama que arde, o Espírito Santo é a resposta para as nossas perguntas. Então só podemos agir, pensar, rezar, discernir, refletir, rezar na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que cada dia, quando iniciamos esse nosso momento, que é momento de oração partilhada, momento de oração em ciranda, momento de oração em comunidade, sempre pedimos, clamamos, vinde Espírito Santo. Sem a força do Divino Espírito não conseguimos, não somos nada, não dizemos o que deve ser dito, não acolhemos como deveríamos acolher. Só na força do Espírito Santo de Deus é que a gente segue. Só na força do Espírito Santo de Deus é que a gente vive esse momento, celebra esse momento, consegue ler, escutar, refletir, contemplar, meditar, rezar e viver a palavra de Deus. Então a atitude mais inteligente, mais sensata é clamar: vinde Espírito Santo sobre nós. Vinde sobre nós nesse momento, mas vinde sobre nós durante todo o dia, nas decisões que devem ser tomadas, nas conversas que devem ser realizadas, nos caminhos que devem ser trilhados, nas alegrias vividas, nas dificuldades tantas, na tristeza que precisa da força de Deus e do amor de Deus para ser suportada e superada. Vinde Espírito Santo. Vamos então iniciar esse momento, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 6º, os versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo então de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bonito, né? A sensibilidade, a humanidade de Jesus. De fato, tão humano assim só podia ser Deus. Como diz o padre da igreja, como diz o santo. Tão humano assim só podia ser Deus. A humanidade de Jesus, que ao ver os apóstolos chegarem depois da missão, depois do trabalho, chama para descansar. A humanidade de Jesus, que mesmo cansado e com os apóstolos cansados, ao ver o povo, tem compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começa a ensinar esse povo que correu
correu ao redor, não é? Ao redor do lago para chegar até onde eles estavam. Era como ovelha sem pastor. Então, esse olhar, hoje a gente fala de olhar 360 graus, não é verdade? Esse olhar 360 graus de Jesus, que é capaz de reconhecer o cansaço e a necessidade de descanso dos seus e é capaz de reconhecer a necessidade de apoio do povo, é um olhar que deve também fazer parte da nossa vida. Nós devemos pedir também essa capacidade de percepção da necessidade das pessoas. E nós também devemos sentir necessidade, devemos ter essa capacidade de ter essa percepção sobre as nossas necessidades. Esse olhar 360 graus. Tem uma música que eu gosto muito, parece que ela é de Belchior, mas que eu sempre conheci cantada por Leila Pinheiro, que diz: tudo é uma questão de manter a mente reta, a espinha ereta e o coração tranquilo. De dentro para fora e de fora para dentro. É esse equilíbrio de dentro para fora e de fora para dentro, esse olhar a mim e olhar o entorno, essa capacidade de perceber o entorno sem deixar de olhar as nossas necessidades, que aliás está muito bem expresso no mandamento do amor, porque Jesus disse, né, amai o próximo como a si mesmo. Então essa necessidade, esse cuidado, cuidar do cuidador, mas não deixar de cuidar de quem precisa ser cuidado. Esse é o olhar de Jesus, esse é o jeito de Jesus ser pastor, esse é o método de Jesus pastorear. Cuidar dos seus, cuidar do mundo, cuidar de nós, cuidar de todos. Sintamos-nos então cuidados, amados por Jesus, que amando-nos com amor de predileção e de exclusividade, não exclui o amor a todos os irmãos, como o sol, que queimando cada um, queima a todos. Que iluminando cada um, ilumina a todos. Que aquecendo cada um, aquece a todos. Esse é o jeito de ser de Jesus. Esse deve ser o nosso jeito de ser. Olhar para o próximo, olhar para si, olhar para os meus, olhar para todos. Amar a mim, amar aos seus, amar a todos. Nunca excluir um dado ou outro, um lado ou outro, mas equilibrar. Peçamos a Deus essa graça, desse olhar de Jesus Cristo e caminhemos com fé e com esperança. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.